meses de trabalho duro que finalmente apresentamos para vocês o FMG Finance Club, a Liga de Mercado Financeiro da UFMG. É um orgulho e um prazer enorme estar aqui hoje e fazer parte desse time. Meu nome é Luca, eu faço engenharia de produção aqui e eu sou um dos gestores da Liga. É um prazer também ser um dos gestores junto com esses ótimos gestores. É realmente incrível ver essa ideia se materializando depois de tanto tempo de trabalho, tantas tardes de domingo, né? E tantas xícaras de café. Aqui dentro você tem a oportunidade de se desenvolver e desenvolver seus conhecimentos em mercado financeiro com uma profundidade nunca antes vista aqui na Federal. Porque nós acreditamos que quando a gente junta gente boa, oportunidade e vontade de crescer, o céu é o limite. Então, primeiro eu queria apresentar os membros da Liga para vocês. Esse é o César, o Juan, o Arilton, Marina. Levantem a mão, gente. João, Arilton. Vocês podem a qualquer momento conversar com eles, eles estão aqui na frente. A qualquer momento vocês podem tirar dúvidas. Posteriormente a gente vai ter um momento de perguntas e respostas com os convidados e vocês podem ficar à vontade para acessar os membros, certo? Então eu queria primeiro... Quem aqui sabe com bastante clareza o que é a Liga? Levanta a mão, por favor. E é para resolver esse problema que a gente vai apresentar a Liga para vocês. Mas antes, o César vai conversar com vocês um pouquinho. Bom, gente, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que curtiram nossos posts no Facebook, compartilharam, conversaram com amigos e que buscaram trazer pessoas para esse nosso evento hoje. Muito obrigado e também obrigado pela confiança que vocês estão depositando na gente, no nosso time, que nós estamos fazendo uma coisa nova e diferente aqui na UFMG. Eu gostaria também de agradecer aos nossos convidados hoje, Marcelo Lopes da L2 Capital, Gabriel Calas da Toro Radar e Ricardo Couto do Banco Intermédio, por estarem aqui compartilhando com a gente conhecimento deles, compartilhando como foram as carreiras, as trajetórias deles e também as perspectivas de mercado, econômicas. Então, antes de tudo, eu gostaria de pedir uma salva de palmas para eles, gente. Vou passar para o Juan para ele continuar a nossa introdução. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente está aqui para fazer o primeiro evento da Liga de Mercado Financeiro da UFMG, o FMG Finance Club, com o intuito de apresentar um pouco daquilo que a gente desenvolveu ao longo de meses de trabalho para uma estrutura de trabalho da Liga de Mercado Financeiro aqui dentro da UFMG. Nosso intuito aqui hoje é, primeiro, passar um pouco de como vai ser o nosso formato de trabalho para todos aqueles que também quiserem comprar essa ideia e entrar no nosso time, né? E iniciar um pouco desse trabalho de divulgação do mercado financeiro e das carreiras do mercado em si, para todos aqueles alunos de graduação que têm a intenção de seguir uma carreira profissional dentro do mercado financeiro. Então, eu gostaria... Então, tudo começa com um movimento de ligas de mercado financeiro que não é novo no Brasil, né? Há mais de 10 anos, outras universidades vêm vivenciando estruturas de ligas de mercado financeiro com o intuito que a UFMG Finance Club também tem aqui hoje, que é de aproximar a realidade desse mercado profissional dos estudantes de graduação, desenvolver tecnicamente todos aqueles estudantes da UFMG que têm interesse em seguir carreira nesse mercado que é tão atrativo para os estudantes quanto conhecimento. Então esse movimento ele começa lá próximo de 2008, 2007, ainda no estado de São Paulo, né? Vocês que têm amigos que estudam em outras universidades do país, como a Federal de São Paulo, Federal do Rio de Janeiro, Federal do Paraná, FGV, INSPER, IBMEC, já devem ter ouvido falar de uma liga de mercado financeiro, né? E isso acaba sendo um pouco recente para a gente aqui na UFMG. E o que todas essas ligas têm em comum é o intuito de aproximar mercado financeiro e ambiente acadêmico.
Então, hoje, são mais de 66 ligas de mercado financeiro espalhadas por todas as regiões do país, são 14 estados diferentes, e mais de 600 estudantes que fazem parte desse tipo de organização. Em cada universidade, em cada ambiente acadêmico, essas ligas de mercado financeiro se organizam de uma estrutura diferente. E a gente vai apresentar para vocês como a gente vem organizando a estrutura da nossa liga de mercado financeiro. Então, a gente acredita que, para fomentar esse desenvolvimento de conhecimento do mercado financeiro dentro da universidade, o primeiro passo é apresentar as múltiplas carreiras que esse mercado que a gente convencionou chamar de mercado financeiro oferece. O que a gente chama de mercado financeiro são um conjunto de instituições muito distintas que exercem funções distintas dentro do sistema financeiro nacional. Então, desde asset management, bancos de investimentos, fundos de private equity. Então, estruturas diferentes que exigem também conhecimentos profissionais diferentes e que oferecem direcionais de carreiras diferentes para cada um dos profissionais. Então, para todo mundo que tem o interesse de seguir uma carreira no mercado financeiro, a gente acredita que o primeiro passo seja conhecer essas múltiplas carreiras que o mercado oferece, essas diferentes estruturas e diferentes formas de trabalho que um estudante pode ingressar dentro do mercado. Então, nossa primeira preocupação dentro da Liga de Mercado Financeiro é apresentar para todo mundo quais são essas distinções de carreiras dentro do mercado. E até esse é o nosso intuito aqui hoje, nesse evento, em trazer profissionais já consagrados dentro do mercado financeiro, já com uma larga experiência, para apresentar essas diferentes carreiras. Então, no primeiro momento, a gente trabalha essa divisão de carreiras no mercado financeiro. Num segundo momento, a gente começa a trabalhar conhecimentos técnicos que são essenciais para o dia a dia de um profissional no mercado financeiro. Conhecimentos como que a gente vai trabalhar ao longo dos treinamentos promovidos pela Liga de Mercado Financeiro. Então, como que a gente estruturou que vão ser realizados esses treinamentos? Ao longo de encontros semanais que vão acontecer aos sábados, vários treinamentos pertinentes à rotina de um profissional do mercado financeiro vão ser abordados. Treinamentos como instrumentos de renda variável, instrumentos de renda fixa, mercado financeiro global, operações e características de operações com moedas, com commodities, qual a estrutura de um fundo de investimento, quais são os atributos legais para esse tipo de instrumento financeiro, quais são os principais gestores e principais players do mercado brasileiro, para poder conseguir distribuir para todo mundo que fizer parte do time, fizer parte desse contato com a FMG Finance Club, também um horizonte de aonde eu posso entrar no mercado de trabalho, de que forma eu posso me inserir dentro do mercado financeiro nacional. Mostrar quem são os players por trás dessas casas, quem são os principais gestores, como que se organiza a estrutura de uma forma ampla, com destaque Brasil e um overview sobre players no mundo. Então, por meio desses treinamentos semanais, a gente vai procurar desenvolver os conhecimentos técnicos necessários ou para um ingresso e diferenciação de um profissional que busca ingressar dentro do mercado financeiro. Um terceiro pilar muito importante dentro do que a gente imagina hoje para o FMG Finance Club é o contato com profissionais de mercado. A gente entende que o mercado financeiro é um mercado que às vezes pode parecer de difícil ingresso e que o contato com profissionais de mercado ajuda a orientar a carreira de um futuro profissional. Então, desenvolver essa proximidade entre instituições do mercado e alunos de graduação que desejam seguir carreira. Um quarto ponto é o contato não só com os profissionais, mas também com as instituições como um todo, que podem ser instituições que vocês, que nós que estamos aqui compondo o time da Liga, podemos no futuro fazer parte da equipe também, e que desejamos fazer parte dessa equipe também. Para a comunidade acadêmica da UFMG, o nosso intuito é desenvolver materiais de ensino, desenvolver documentos que possam trazer um esclarecimento sobre o que é o mercado financeiro, desenvolvimento técnico sobre carreiras e sobre competências essenciais no mercado financeiro. Então, a gente entende que, muitas vezes, os cursos direcionados para a formação de profissionais para o mercado financeiro são pouco acessíveis para um estudante de graduação, muitas vezes devido ao seu custo. Então, o que a gente procura também dentro do FMG Finance Club é desenvolver esses materiais e divulgar isso dentro do ambiente acadêmico da UFMG.
Então, nosso objetivo enquanto Liga de Mercado Financeiro, ele pode ser resumido por aquilo que a gente chama de missão, né? Que é justamente desenvolver um conhecimento acadêmico e profissional para todos aqueles que fizerem parte do nosso time, para todos aqueles que tiverem contato com a Liga de Mercado Financeiro. Então, como a gente já falou, outras universidades que têm um caráter mais desenvolvido, já têm mais tempo de desenvolvimento desses projetos de liga, têm uma proximidade muito grande com empresas de mercado, sendo até muitas vezes influentes e aspectos diferenciais para a seleção de processos seletivos de grandes instituições, como JP Morgan, Morgan Stanley, gestores como Brasil Plural, JGP. Então, essas instituições, com o longo do tempo, alcançaram uma proximidade com as ligas de mercado financeiro. E isso a gente também coloca dentro do que a gente chama de visão, né, de se tornar uma referência no longo prazo, também para as instituições financeiras aqui da nossa região e poder fazer, de fato, uma ponte entre o mercado de trabalho e o ambiente acadêmico, que é justamente o grande propósito da Liga de Mercado Financeiro. Então, por meio dessa estrutura, trabalhando contato com o mercado e competências técnicas, a gente procura desenvolver um profissional que seja diferenciado, né? Talvez seja comparável com o que as empresas juniores dentro do ambiente acadêmico se tornaram para as empresas de consultoria, um grande diferencial para o ingresso daquele que deseja seguir carreira nessa área. Então, tendo em vista toda essa estrutura que a gente apresentou para vocês aqui de uma forma bastante sucinta e esses conhecimentos e objetivos que a gente pretende alcançar, a gente abriu o processo seletivo do FMG Finance Club essa semana, né, com o intuito de formar de fato um time, uma equipe mais robusta e com gente que tenha interesse em participar da área. Não necessariamente que tenha conhecimentos prévios sobre o assunto, mas que tenha bastante interesse em seguir uma carreira dentro do mercado financeiro. Então, o nosso processo seletivo a gente abriu essa semana, né, no último domingo, e vai ficar aberto até a próxima segunda-feira, dia 4. Acho que todos que têm curtido a página do FMG Finance Club no Facebook têm acesso a essas divulgações dos processos seletivos. Como que vai se dar esse processo? A gente vai fazer uma prova, como primeira etapa, uma prova de conhecimentos em inglês, lógica e alguns conhecimentos básicos sobre o mercado financeiro, que vão ser passados todos no material de estudo que a gente vai enviar para todos aqueles que fizerem inscrição dentro do processo seletivo. Numa segunda etapa, nós vamos fazer uma série de entrevistas que devem ocorrer na semana do dia 12. E no dia 16 de setembro, nós iniciamos os trabalhos por meio desses treinamentos voltados para a preparação técnica a mercado financeiro. Então, como um primeiro passo desse nosso trabalho de integrar o FMG, integrar estudantes de graduação com o mercado, a gente realiza esse evento hoje, trazendo profissionais do mercado, como o Ricardo Couto, como o Gabriel Callas, como o Marcelo, como o Cristiano, que vão poder contar para a gente um pouco da trajetória profissional deles, cada um dentro das suas áreas de atuação, poder contar das experiências que eles desenvolveram e o que é atrativo dentro da área de trabalho que eles escolheram seguir. E passar um pouco para a gente do que de fato é a realidade do mercado financeiro e o que desperta tanta curiosidade por nós, alunos de graduação. Então, eu queria pedir mais uma salva de palmas para todos que estão aqui presentes no nosso evento e agradecer a presença de todos. Muito obrigado. Galera, esse é o novo link, tá? Quem tinha visto o link anterior, é só relevar. E as inscrições estão abertas nesse link aí em cima. E agora, cada convidado vai vir aqui e vai falar um pouquinho para você, se apresentar, contar como é a trajetória de vida dele, como ele chegou no mercado que ele está hoje, na área do mercado que ele está hoje, enfim. Então, sem mais delongas, eu queria apresentar para vocês nosso primeiro convidado de hoje. Ele participa de um seleto grupo de aproximadamente 800 pessoas no Brasil, que possuem um dos certificados mais requisitados do mercado financeiro, o Chartered Financial Analyst, CFA. Ele é diretor de investimentos do Banco Inter e tem sua trajetória passagens por diversas instituições ligadas ao mercado financeiro, como a casa de investimentos inglesa Next Rubica Capital e o Fundo Quantitativo Brasileiro versus Quantitative Finance. Já ministrou em instituições nacionais com comprovada expertise na área, como o IBMEC e Fundação Dom Cabral. Então, queria chamar aqui Ricardo Couto.
só um adendo, vocês podem fazer perguntas assim que a gente terminar aqui. Cada convidado vai se apresentar e vocês têm a liberdade de fazer perguntas, um bate-papo com eles. Então, anotem as perguntas ou guardem aí e alguém da Liga vai passar com o microfone depois e vocês podem só chamar e fazer a pergunta imediatamente, tá bom? Obrigado. Bom, gente, boa noite a todos. Aqui que fica mais tranquilo. Não trouxe uma apresentação formal aqui, eu acho que o intuito que teve da Liga, agradecendo já de antemão, não do Luca, mas todos os participantes da Liga, o convite. Acho que é uma responsabilidade muito grande que eles me passaram. Não sei nem se eu merecia tudo isso, mas é um prazer poder colaborar com vocês, de alguma forma, sair daqui um pouco diferente, com alguma colaboração do que vocês tinham antes do que entravam aqui. Por quê? Porque há poucos anos atrás eu estava aí, então eu estava nesse lado do balcão, não sabia direito o que fazer, estava um pouco perdido também. Bom, começando a minha história, né, dentro da universidade, eu também sou da UFMG, sou formado aqui, fiz engenharia. Quando entrei, sabia do curso que eu estava entrando, ninguém me enganou. Mas eu sabia também que eu tinha alguns outros desejos que eu fui construindo ao longo do curso. Então, algumas coisas a gente tem que provar, tem que saber o que gosta. Qualquer profissão que você vai escolher, você escolheu isso quando estava entrando no vestibular, mas deve escolher isso ao longo da sua vida também. Não é só pelo dinheiro, né? Eu costumo falar que o Michael Jordan não seria o melhor se ele fosse jogar futebol. Se o Ronaldinho for jogar basquete, ele também não presta. Então você tem que saber o que você é bom, pelo menos tentar descobrir o que você é bom, para que você tenha sucesso na sua carreira. Tá? Então tem uma utilidade aí que não é só a financeira que está envolvida. Eu tive a felicidade de escolher um curso que para mim foi um curso muito correto. Eu sou engenheiro eletricista aqui, fiz telecom, já com bastante carinho por essa carreira. E algumas pessoas perguntam assim, mas e aí, como é que você fez? Né? Porque talvez o grande desafio que vocês têm hoje aqui é assim, tá, eu até gosto, de mercado financeiro, mas o que eu preciso fazer? Como é que eu entro nesse mundo? Vocês não serão os primeiros e não serão os últimos a ter essa dúvida e esse problema para entrar. Eu lembro bem quando eu cheguei na primeira instituição e queria um estágio. Na época eu comecei aqui, fiz iniciação científica, alguns de vocês aí já devem ter tido essa experiência. E aí saí da área de pesquisa, comecei a trabalhar numa empresa não financeira, vou chegar lá daqui a pouquinho. E depois eu comecei naturalmente a ir para a área administrativa, cheguei a estudar algumas disciplinas optativas aqui, já sabia que estava querendo ir para a área econômica, mas vinha aquela pergunta. Quando eu tentei o estágio, as pessoas falavam assim, o que você sabe de economia? Você faz administração? Contábeis? Não faço engenharia. Mas isso aqui é uma corretora. Isso aqui é um banco. O que você está fazendo aqui? Por que você não sabe de nada disso? E eu ficava incomodado com aquilo. Né? Eu falo assim, gente, mas eu lendo o currículo de muita gente que trabalha em banco, tem físico, tem matemático, tem cientista social. Como é que esses caras entraram? E aí a coisa foi se moldando. Daí, formando, um pouco antes da formatura, eu tive que tomar essa decisão, porque assim que eu formei, eu já saí para um mestrado fora. Eu fui estudar em Londres na parte de finanças, então eu apliquei para o mestrado na época da graduação. No final da graduação, já sabia o que queria, que não é fácil, você tem que pensar bastante nisso, porque é uma decisão que pesa de vários aspectos. Apliquei para esse mestrado, acabei sendo aceito lá, onde fiquei uns 2 anos e comecei a trabalhar já no setor financeiro. Então aquela dúvida que eu tinha de o que você sabe sobre finanças, pelo menos diminuiu bem. Fiquei lá algum tempo trabalhando e vem mais uma pergunta. Né? Quase aqueles... antigamente tinha um 011, 14, 06, né? Agora deve ter uns outros números que você liga e fala assim, não é só, espere aí, não acabou, ainda falta alguma coisa.
que muitos de vocês também têm. Muita gente fala assim, eu sei, eu quero trabalhar no mercado financeiro. Só que com o quê? A gente que está no mercado hoje, a primeira pergunta é, mas o que você gosta? Só que você está perdido. Você fala assim, eu gosto de tudo. Me dá qualquer coisa. Deixa eu provar. Né? Eu não sei se jiló é bom, chuchu é bom, cenoura, carne, não sei. Eu tenho que provar. E é uma ansiedade que muita gente tem, e eu tenho contato, hoje a gente ainda tem contato com a academia e com outras graduações. Eu tenho esse prazer, né, de ter essa oxigenação com vocês. É natural e é muito engraçado que chegam algumas pessoas, muitos de vocês, né, com uma cara assim de estou completamente perdido, Ricardo, me ajuda, por favor. Só que vocês não têm ideia o quanto que eu era muito mais perdido que vocês nessa idade, nessa fase da vida. Eu falo, gente, vocês têm um V0, né, usando a analogia lá do Física 1, o pouco que a gente lembra dela. Você fala assim, eu saí com V0, zero. Você está saindo com V0 bem honesto. Só que você tem que trabalhar. Então, mesmo depois do mestrado, continuei trabalhando duro em cima de conhecimento. Isso aí a gente não pode parar de forma alguma. Qualquer área do conhecimento, existem conhecimentos a serem aproveitados. Então as pessoas perguntam assim para mim, o que é legal? Eu quero fazer engenharia para ir para o mercado financeiro, eu quero fazer, sei lá, biblioteconomia, fazer medicina. Gente, não tem isso, tá? Eu tive uma experiência muito boa com um americano que eu trabalhei, acabei ficando quase 7 anos, provavelmente, trabalhando com essa turma de Londres. E existe um americano no nosso time, um dos caras mais espetaculares que eu já vi em termos de negociação, era um trader, quem sabe o que é. Antigamente existia aquele estereótipo do cara que ficava gritando na bolsa, né? Hoje em dia, você pode até gritar, só que ninguém vai te escutar porque você está atrás do computador, né? Ele ficava dentro do... Alguém já viu recentemente como é que é a bolsa? Existem ainda o que a gente chama do trading floor, né? Existe aquele pitch, só não existe o cara gritando, mas existem aquelas posições cheias de tela. O cara era um desses caras na Bolsa de Nova York, ele trabalhou lá aproximadamente 18 anos. Um cara extremamente experiente, uma fera para trabalhar, não preciso falar mais nada, né? Quantas posições existem daquela na Bolsa de Nova York? O cara era um deles. Então, conversei com ele, trabalhava muito próximo dele, e uma das maiores surpresas minhas foi, Ryan, o que você fez o que da vida? Você estudou o que quando eu conheci? Por quê? Porque a matemática dele, do dia a dia ali, que precisava, era uma coisa fora do comum. E ele falou assim para mim, cara, eu sou cientista político. Existe graduação em ciência política lá nos Estados Unidos, né? E eu fiquei assustado. Eu falei, gente, esse troço realmente mistura demais, né? E temos que trabalhar em cima disso. Então, é para responder uma pergunta que é muito comum, né? Será que eu estou no curso certo para poder entrar em finanças? Outra coisa que eu gosto de tirar um mito, muita gente tem esse mito, e já está acabando, pelo menos diminuindo, a gente fala assim, o que você trabalha? Mercado financeiro. Bom, já vem aquele avatar, né? Você vira uma pessoa de outro mundo. Você trabalha no mercado financeiro. Aí as pessoas te pensam assim, ações, né? Brilha o olho. Lobo de Wall Street? Não sou o Lobo de Wall Street, estou longe disso. Não tenho pretensão de ser. Várias condutas deles não são realizadas por mim, nem pelos colegas com que trabalho, mas é o estereótipo, né? Então você trabalha primeiro com bolsa, primeira coisa que o cara fala, então você trabalha com bolsa? Não, trabalho também com bolsa, mas não é só isso. E não só aqueles caras que fazem aquelas coisas do filme. Mas existe o estereótipo, tá? Infelizmente, talvez foi criado assim, que o mercado financeiro é um mundo à parte. Tem jargões, tem alguns comportamentos que acabaram trazendo algumas características fortes da profissão e desse setor. Então, assim como tem jogador de futebol, tem, sei lá, qualquer outro tipo de profissão que pode sofrer, o mercado financeiro sofreu esse tipo de rótulo. Só para contar um caso rápido, aqui nós estamos
debate mais leve, né? Outro dia eu estava voltando lá para o banco e peguei um táxi, conversando com o taxista. Na hora que eu cheguei, eu falei assim, não, eu vou parar aqui. Ele falou, onde você trabalha? Eu falei, ali no Inter. Banco. Não preciso falar mais nada, o que ele pensou, né? Bom, então, nessa parte a gente precisa ter esse conhecimento que você está entrando nesse mercado, mas que existe um mundo muito grande para se trabalhar. O mercado financeiro não é feito só por avatares, são pessoas normais, que têm uma gama de serviço muito grande. Então, o que a gente tem no mercado financeiro? O mercado financeiro, a grosso modo, ele é separado por 3 grandes áreas, que a gente chama, né? Que é o pessoal chama do back office, do front office, e logo depois, mais recente, depois dessa separação, existiu o middle office também, com algumas segregações de funções. Então, você tem desde a área de TI, que a gente está vendo aqui, principalmente o UFMG, o BHTEC, o ORB, o São Pedro Velho, que Belo Horizonte é muito forte na parte das fintechs. Então, tem uma parte muito interessante na parte de TI, que é o que está englobada dentro desse cesto que a gente chamou de back office. TI, contabilidade, liquidação de operações, tem muita coisa a ser feita ali. Na parte do middle office é uma parte toda de relatórios, geração de inteligência, conectividade e gestão de risco, muito possivelmente, modelagem, e a parte do front office, que também engloba a parte que brilha o olho de muita gente. O que é isso? Banker, aquele comercial, tesouraria, broker, o corretor, né, o trader. Aí o olho da turma vai brilhando, tá vendo? É legal assim. Na hora que você vai falando do front office, todo mundo assim, front office. É esse que eu quero. Eu gosto desse. É natural. Isso é só aqui? Porque vocês são diferentes do mundo? Nada disso. Quando eu estava trabalhando nessa empresa, eu tive uma dificuldade grande. Então você tem aí um caminho a trilhar, que na verdade são 3 saídas possíveis. Eu vou para back office, middle office ou front office, né? Dado uma dessas 3 grandes áreas. E aí eu chegando lá, eu falei assim, olha, eu tenho que gostar desse tal desse front office, que é isso que dá dinheiro, né? E fiz pesquisas a respeito disso. Não se assustem. O front office é o que paga mais no início de carreira. E é mais de você ficar com medo, tá? Você fala, não é possível. É possível. Paga-se. Deixa muita gente assustada quando sai. Por quê? Porque outras profissões muitas vezes não pagam isso. É natural? É natural. Isso é no mundo inteiro assim. A escadinha funciona assim. Primeiro, para começo de carreira, front office, back office, middle office. Aí veio meu grande problema. Por quê? O que vocês acham que eu gostava? Do tal do middle office. Então, assim, eu vinha de uma parte de modelagem, gestão de risco, mas isso não paga. E eu queria gostar do front office, né? Porque ele me pagava bem melhor. Também continuei na pesquisa. Falei, poxa, eu não posso desistir assim. Vi que depois de alguns anos, alguns 10, 15 anos, tá? As carreiras se igualavam. Lá no topo. Embaixo começava desbalanceado, mas lá no topo elas ficavam balanceadas. Bom, então eu estava decidido. A partir daí eu me decidi. Eu vou seguir carreira por aqui. É isso que eu gosto. É isso que eu sei, é isso que eu acho que eu sou bom. Então, por que eu estou falando isso e contando essa história? Porque é muito natural, no mercado financeiro é mais natural do que vocês imaginam, vocês já devem ter escutado histórias, de você sofrer muita tentação de ir para o caminho errado. E a tentação é boa, viu? Não é só uma festinha que eu vou matar uma prova, não. É melhor. Pense 2 vezes. Por quê? Porque a longo prazo isso vale. Talvez se eu tivesse ido para o middle office hoje, eu me sinto muito bem na carreira que eu tenho, muito feliz, extremamente realizado. Se eu tivesse ido para um outro vetor naquele momento, possivelmente eu não estaria aqui hoje. E possivelmente eu não estaria tão satisfeito quanto eu estou.
Porque é duro. Eu já tenho alguns anos que eu estou nesse troço, não precisamos fazer contas, mas quando a pessoa fala que não precisa fazer conta mais, gente, é porque o cara está ficando velho. Né? Assim, pelo menos já tem alguns anos a responder. Mas, falando de experiência de mercado financeiro, fazendo uma conta rápida aqui, faz tempo, estão batendo aí 13 anos de mercado. E falando tranquilamente que, sem vergonha nenhuma, eu estava no carro vindo aqui com o Elias, um colega que trabalha comigo, falando, gente, eu estou querendo tempo para estudar. Não é à toa. Você tem que correr atrás. Não adianta você achar que você está preparado ou que você saiu da faculdade e fala assim, olha, escolhi minha carreira, então eu estou bem. Só deixar que a inércia me leva. Não leva. Então, sabe o que é, Ricardo? Aí você começa a botar a culpa, né? Ricardo, assim, ó, sabe o que é? É porque eu fiz engenharia, sabe? Como é que eu vou disputar com um cara que fez economia? Você tem 2 braços, você tem 2 pernas, você tem 2 olhos, seu dia tem 24 horas igual o dele. Então, primeira coisa assim, para de reclamar. Segunda, corra atrás. Se ele aprendeu, você consegue aprender também. Então, isso valeu, eu acho que vale para mim. Eu adoro estudar, esquisito, né? Mas hoje eu valorizo o tempo que eu tenho para estudar, muito mais do que vocês, talvez. É importante sempre correr atrás. Estou vendo alguns colegas aqui que já me conhecem há alguns anos, sabem o tanto que eu gosto. Eu sei o tanto que as pessoas que estão bem-sucedidas nesse mercado gostam de estudar e gostam de estar nas posições que estão. Então, primeira coisa, não tenha medo, não se encaixe, entre aspas, né, só pelo dinheiro, não se venda assim, prove das áreas, porque naturalmente você vai para onde tiver menos resistência. Naturalmente, a natureza faz o serviço dela. Então, se você começar a trabalhar no mercado, igual você está aqui na faculdade, chegar para você e falar assim, qual disciplina que você gosta mais? Que área dentro dessa graduação sua você gosta mais? Tem algumas coisas que você consegue escolher, nem que seja pela exclusão. Você fala, esse eu não gosto. Você já começa a escolher. Então, naturalmente, você vai escolher. Dentro do mercado financeiro também. Mas não pare. Então, corra atrás, porque tem muita coisa a se fazer. Bom, depois disso, então, só para não falar que eu só estou falando, então, depois do mestrado, ainda fui buscar a certificação. O CFA Charter me deu uma credencial interessante. Foi uma experiência, talvez tenha, eu lembro dela, engraçado, tem 12 anos talvez que eu tenha escutado ela, e eu lembro como se fosse hoje, eu lembro a cara do cidadão. Ele chegou para mim, eu cheguei numa entrevista de emprego lá em Londres, de um estágio, na verdade, estágio no mercado financeiro em Londres, não remunerado, tá? Então não pense você, nossa, Ricardo, sou cabuloso, preciso ganhar muito, esse cara tem que pagar muito meu estágio, porque é claro, né? Não é assim que a banda toca. Lá fora, comecei sim, em estágio não remunerado, fazendo a conta de financista que sou, eu estava pagando para trabalhar, tinha hora trabalhada lá, tinha comida, tinha transporte, tinha tudo, mas era um investimento. Quando fui fazer uma entrevista, o entrevistador, né, possivelmente seria meu chefe, graças a Deus não foi, ele chegou para mim e falou assim, você sabe que seu diploma você pode rasgar? Falou assim para mim. Eu não tinha formado ainda, né, não tinha terminado a pós-graduação lá, e ele perguntou, né, perguntando na entrevista, o que você é? Eu falei, eu sou engenheiro. Ele disse, do Brasil? Do Brasil. Ele falou, você sabe que seu diploma pode rasgar? Não é bonito escutar isso, né? Porque quando você sai daqui, você vira um orgulho, né? Você vira um engenheiro. Nossa, peito cheio, né? Chegou lá, o cara me jogou esse balde de água fria. Bom, ainda bem, porque isso me marcou, isso me deu algum gás para trabalhar em outras coisas. O CFA foi uma das certificações que eu corri atrás, justamente para me dar essa nivelada internacional. Algumas coisas vocês têm que correr atrás também para dentro de cada área, então não é toda a área. Alguém fala assim para mim, eu já tenho essa discussão quase todos os dias, qual que é a melhor coisa para eu fazer? Depende. Aí eu falo igual economista, né? Depende.
Depende do quê? Depende de um monte de coisa. O que você quer seguir? Então, às vezes vale a pena para você ter uma certificação. Depois ainda voltei a estudar. Não se assustem, depois de 7 anos de formado, voltei a fazer uma pós-graduação para estudar. Pelo simples fato de estudar. Então, o recado que eu gostaria de passar para vocês é paciência, perseverança, deixa o tempo fazer a parte dele também. A gente às vezes fica muito ansioso querendo ver resultado, isso é muito comum, mas precisa de um pouquinho de tempo. A água tem que rolar debaixo da ponte. Tem alguns processos físicos, químicos, que você não consegue catalisar. A gente aprende isso, pelo menos em algumas disciplinas na época eu lembro que eu aprendi. E na vida eu acabei aprendendo de um jeito às vezes mais rigoroso. Bom, tendo toda essa parte chata, né, de, nossa, vou ter que estudar um tempo, vou ter que focar e tentar achar minha parte, tudo, aí eu vim com a parte boa. É bom demais. Tá? Não dá para fazer outra coisa. Eu não me vejo fazendo outra coisa, não vejo os colegas que trabalham nesse setor fazendo outra coisa. Quem conversa comigo disso sabe. Eu dou aula à noite, geralmente até quase 11 horas da noite, sábado, e as pessoas olham para mim e falam assim, não é possível. Eu já tive aluno falando assim, não é possível, você chega aqui, de onde você tira essa pilha? Eu falei, não sei, mas eu adoro isso aqui. Tem disciplina que eu já estou lá falando aquela coisa, já deve ter 12 ou 14 turmas. Eu chego com o mesmo prazer, o mesmo brilho no olho para falar. Então, corram atrás, encontrem o que vocês têm afinidade no mercado, porque é um mercado muito bacana. Você não precisa entrar no lobo de Wall Street. Tá? Você não vai ser um avatar se trabalhar no mercado financeiro. Longe disso. Vai ser um mercado como qualquer outro. Você vai ter seus jargões e tal, mas é um mercado muito legal. O pessoal fala que pega o vírus, né, do mercado financeiro e pega mesmo. Quem já trabalhou e gosta de trabalhar no mercado tem uma experiência muito bacana. Então, vão com fé. Em termos de conhecimento, não se preocupem. Falar a verdade para vocês, vocês não vão acertar de primeira, pouquíssimos vão ter o prazer de acertar de primeira a área que tem uma afinidade. É muito mais difícil do que acertar o curso de graduação, que para muitos de vocês não foi fácil, uma das coisas mais difíceis que vocês já viram até agora. Mas vai tentando, vai continuar, porque é muito bacana. Então, eu acho que esse era o recado que eu queria passar aqui hoje. Agradecer vocês e dar uma injeçãozinha de ânimo aí para quem quer fazer e, de alguma forma, colaborar para quem tiver alguma dúvida. Claro, vou estar aqui, né? A gente vai estar aberto, né, Luca, para as discussões e perguntas, respostas e deixar os colegas falarem agora, que tem muita gente boa para vir depois de mim. Uma salva de palmas. Eu queria chamar aqui agora o nosso próximo convidado. Ele também faz parte de um seleto grupo de brasileiros detentores da prestigiada certificação CFA e atualmente gestor sênior de portfólios e sócio-gestor da L2 Capital. Sua trajetória profissional é marcada por passagens em gestoras internacionais como a Gartner Investment Management e London Capital, ambas na capital britânica. E ele também possui MBA pela espanhola IE Business School e especialização em finanças pela Helsinki School of Economics, lá na Finlândia. Também graduou-se em engenharia mecânica pela PUC. Eu queria chamar aqui agora, então, Marcelo Lopes, por favor. Alô? Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar aí ao Luca, ao César e toda a equipe aí da UFMG Finance Club pela iniciativa e por tudo que vocês têm feito aí pela Finanças. É um empreendimento bacana, parabéns.
E obrigado aí por todos vocês por estarem aqui numa quarta-feira à noite ouvindo a gente e a nossa história de vida. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que eu comecei no mercado financeiro, onde que eu estou hoje. E depois, se alguém tiver alguma dúvida e quiser bater um papo sobre alguma coisa mais específica, fique à vontade, eu vou estar aqui à disposição. Bom, eu sou sócio da L2 Capital. A L2 Capital é uma gestora de recursos independente, tá? E como quase todas as gestoras de recursos, a gente tem lá fundos de investimento, de renda fixa, multimercado, fundos de ações, etc. Mas o nosso grande diferencial e onde a gente se sai muito bem e onde a gente concentra os esforços são nas carteiras administradas no exterior. Então, a gente faz gestão de recursos fora do Brasil. Nosso grande mercado é Estados Unidos. E eu digo que é Estados Unidos porque, através dos Estados Unidos, a gente consegue atingir o mundo inteiro, tá? Estando aqui no Brasil, a gente fica muito preso aos investimentos no Brasil. Então, a gente ouve falar de CDI, LCI, ações, etc. Lá fora tem uma infinidade de oportunidades para todo mundo investir e é um mercado muito mais dinâmico e é um mercado muito maior do que o mercado brasileiro e para mim é um negócio super interessante, fantástico e com muito mais probabilidade de acerto do que aqui. Uma coisa que eu digo para todo mundo quando eles me perguntam, poxa, o mercado lá fora é muito complicado, aqui você ganha 14%, hoje 9,25%, no CDI, sem precisar fazer nada. E nossos portfólios lá fora, todo ano, rendem muito mais que o CDI e em dólar. E a gente conta para as pessoas, se elas fizerem uma pesquisa de mercado e acharem que o melhor investimento do mundo hoje é o setor de óleo e gás, praticamente a única coisa que eles podem fazer com essa informação aqui no Brasil é comprar a Petrobras. Lá fora você pode comprar uma empresa estatal como a Petrobras ou uma privada, uma pequena, média e grande, uma que só trabalha na Oceania, uma que só trabalha na África, uma que está no mundo inteiro, uma que faz só exploração, uma que faz produção, refino, transporte, etc. Então você tem uma infinidade de empresas que você tem acesso, inclusive a Petrobras lá fora. Então, para mim, o mercado exterior é muito mais interessante, tá? Bom, eu comecei minha carreira em 96, eu fazia administração de empresas aqui na Federal, eu fazia engenharia na PUC, eu fazia engenharia mecatrônica. E em 96 eu passei no programa de trainee do Lloyds Bank. Ele só era aberto uma vez a cada 2 anos, era um programa super difícil de entrar e eu consegui passar. Eles escolhiam uma pessoa a cada 2 anos, eu passei, eu tive que abandonar a administração aqui, passei em engenharia para a noite. Realmente o Ricardo falou e ele tem razão, no mercado financeiro existe de tudo. Mas eu vou te dizer que a parte de engenheiro é brutal no mercado financeiro. Eu sou engenheiro, todo mundo que trabalha na gestora comigo é engenheiro. Quando eu tomei a decisão lá no Lloyds Bank de abandonar a administração e passar a engenharia para a noite, o meu diretor, que hoje está inclusive em Miami, falou, olha, que foi a melhor decisão porque eu sou engenheiro, sou chefe engenheiro, praticamente todo mundo aqui é engenheiro. E, bom, eu fiz o programa de trainee no Lloyds, eu sempre gostei muito de ações, sempre busquei aprender sobre ações. É realmente importante fazer cursos, buscar informações, ter alguém para conversar sobre o mercado financeiro, discutir tendências, o que está acontecendo no mundo. E todo o meu horário de almoço, eu ia para uma corretora que tinha ali perto do banco, que chama Cita, é a maior corretora independente aqui de Minas, para aprender um pouquinho sobre ações. E em 98, quando acabou meu estágio lá no Lloyds, eu comecei a trabalhar lá como gerente e veio a crise da Rússia na época. E o preço das ações no Brasil desmoronou por causa disso. E eu achei que foi a melhor época na história para se investir em ações no Brasil. Então eu pedi demissão do Lloyds, fui para a Cita, montei um clube de investimentos lá. Um clube de investimentos é similar a um fundo de investimentos, só que com menos burocracia. E o fundo foi um sucesso. Em 1 ano e meio a gente subiu 200 e tantos %. Só que no meio de 2000, no começo de 2000, o mercado estava bem alto e o Brasil na época era extremamente dependente de fluxo de capital estrangeiros e eu achei que eu não tinha capacidade de fazer a gestão daquilo tão bem, porque o filé mignon já tinha ido embora. Então eu fechei o clube, devolvi o dinheiro para os cotistas e fui para a Espanha fazer meu MBA. Estudei lá no Instituto de Empresa, em Madrid, 1 ano e meio. Depois eu fui... O Instituto de Empresa não é conhecido
muito fora do Brasil, fora ele não é conhecido no Brasil, fora daqui ele é até bem conhecido. Ele foi ranqueado esse ano pelo Financial Times como o 8º melhor do mundo. E um conselho que eu dou para vocês, para quem quiser fazer um MBA, especialmente depois do curso, né? De novo, como o Ricardo falou, não é para todos, você tem que saber o que você quer, mas se você decidir fazer um MBA, o meu conselho seria escolher uma escola muito boa, porque uma das partes, o MBA, o que você for aprender aqui, você vai aprender lá, em qualquer lugar. O diferencial são as pessoas que você vai conhecer lá e os contatos que você vai fazer em outros lugares, tá? E isso realmente vale a pena. De lá eu fui para a Finlândia, fiz uma especialização em finanças, depois tive que ir para Londres para trabalhar e pagar conta. Lá eu trabalhei num hedge fund, na Gartmore, e meu trabalho era viajar pelos mercados emergentes. Então, Malásia, Tailândia, Egito, Rússia, Brasil, claro, buscando oportunidades de investimento. Então, era só equities, só ações, e foi uma época fantástica. Em 2003, eu comecei a ver oportunidades no mercado imobiliário brasileiro, e começamos a investir aqui também. Em 2011, a gente já estava, eu acabei pedindo demissão lá, voltei para o Brasil, a gente montou a L2 Capital, eu e mais um sócio que tinha estudado comigo também, e a gente começou a focar no mercado internacional. A gente está indo super bem, é o nosso grande diferencial, eu acho que não tem ninguém aqui fazendo isso. Nossos concorrentes são os grandes bancos, é o private do Bradesco, o private do Itaú, e o serviço que a gente oferece é muito diferenciado, muito melhor. Basicamente é isso, gente. Essa é a minha trajetória. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater um papo sobre alguma coisa, eu estou à disposição. E obrigado aí de novo e boa sorte aí na carreira. O próximo convidado de hoje é um dos sócios da Toro Radar, uma das maiores empresas de análise, consultoria e educação em investimentos do Brasil. Além disso, é instrutor de cursos e palestras sobre diversos temas na área de investimentos e possui registro de consultor de valores imobiliários na CVM. E também já atua no mercado de ações há 8 anos. Gabriel estudou administração de empresas no IBMEC e frequentou o curso de economia na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. Então, sem mais delongas, quero chamar aqui no palco Gabriel Callas, por favor. Fala, pessoal. Eu não faço parte de nenhum grupo seleto de poucos homens que passaram em um certificado. Na verdade, assim, muito do que eu aprendi, inclusive queria tirar o chapéu aqui para o professor Ricardo, que sempre foi uma pessoa que inspirou muito a gente, não só do ponto de vista técnico, mas como um ser humano muito bacana também. Eu também não fiz a Universidade de Economia do Colorado, tá? Eu só assisti uma aula ou outra lá quando eu fui fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Apesar de que foi lá que começou a ideia da Toro, então acho que valeu mais do que qualquer MBA para mim, né, ou qualquer outro curso. Tá voltando um pouquinho, posso falar? Acho que se eu falar alto, tá ouvindo? Usa esse aqui, ó. Pode usar esse aqui. Alô, alô. Vou tentar sim. Mas se eu der isso um pouquinho diferente, né? Às vezes você espera chegar um cara um pouquinho mais velho, né? Ou de terno. E eu acho que, bom, vou poder tentar agregar do meu jeitinho aqui para vocês tentarem saber um pouquinho melhor. Eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre uma história de empreendedorismo, sabe? E eu acho que empreender, cara, não é só se abrir uma empresa ou ter um negócio. Eu acho que empreender é olhar para o mundo em volta de você e falar, cara, o que podia ser diferente? Sabe? Acreditar que você pode mudar isso. E foi assim que começou a história da Toro, né? Começou numa salinha, que era um central que tinha que levantar de 20 metros quadrados, sem dinheiro, sem experiência. O professor Ricardo acompanhou uma parte boa dos perrengues que a gente passava. E hoje a Toro é uma das maiores fintechs de investimento do mundo em valor de mercado. A gente acabou de vender 1/4 da empresa por 50 milhões de reais, algo em torno disso.
A gente tem hoje 200 funcionários distribuídos em BH, em nosso escritório no Rio. A gente se tornou uma das maiores portas de entrada da Bolsa de Valores no Brasil. Alguém conhece o Toro Radar, o Toro Investimentos? Uma boa. Pessoalmente eu sou mais careca, barrigudo. Mas, então, cara, a gente foi hoje, nesse momento a gente está construindo a nossa própria instituição financeira. Tá? Então a Toro vai ser uma das primeiras fintechs do mundo que vai conseguir ser dona da cadeia inteira. Desde a conexão com o mercado até a experiência com o cliente. Alguém sabe o que é fintech? Então, deixa eu explicar. Vocês vão ver que investimento, às vezes, coisa que parece básica, quando vocês estiverem trabalhando nisso, para outras pessoas nem sempre é tão claro. Fintech é uma empresa de tecnologia que se propõe a resolver um problema de finanças. E o que você tem no mundo inteiro acontecendo hoje é o quê? Empresas de tecnologia que estão avançando para resolver problemas de finanças. E essa é uma das primeiras coisas que eu acho que é importante vocês terem em mente na hora de entrar nesse mercado financeiro agora. É um mercado que está se transformando muito rápido. Muito rápido. E é um mercado que está se tornando muito mais diverso. Antigamente você entrava numa empresa de investimento ou numa empresa de mercado financeiro, você ia ver só economista, engenheiro, né, reuniões ali sobre negócio, sobre economia. Se eu te falar que se você entrar na Toro hoje, você vai dar de cara às vezes com um cara de short e chinelo que é um designer, com um desenvolvedor de tecnologia, com um engenheiro, com um economista, com um administrador. Mas é um mundo muito mais diverso, que está mudando muito mais rápido e que a gente tem que estar pronto para olhar em volta e ver qual que é o ingrediente que isso está precisando a cada momento. Sabe? Eu também não trouxe a apresentação, né? E eu acho que um dos motivos de não trazer é exatamente olhar em volta e falar, cara, o que está faltando? O que pode ser diferente? O que o cliente precisa? O que as pessoas precisam? E quando você traz uma apresentação pronta, um plano pronto, seja para a sua carreira, seja para a empresa que vocês querem abrir no mercado financeiro, seja para a palestra aqui hoje, você se limita, né? Você se prende. E a gente está falando de um mercado que está mudando muito, muito, muito rápido, sabe? Eu acho que é um pouquinho disso. Eu queria vir aqui e eu acho que empreender do seu jeito no mercado financeiro hoje vai ser muito isso. Olhar em volta e ver o que pode ser diferente. Bom, acho que eu vou contar um pouquinho da história da Toro, né, de como é que foi esse processo aí, e também um pouquinho do que eu gostaria